Olá, bem-vindos ao canal Chester News. Eu vou falar sobre os incidentes navais, né, que aconteceram nessas semanas, né, principalmente o da Ucrânia com a Rússia, né. Para quem não sabe, a Ucrânia e a Rússia eles tiveram uma disputa por causa da Crimeia, né. Eles estão meio que em conflito, a Rússia com a Ucrânia, e teve esse incidente dos três navios acho que da Marinha da Ucrânia, foram capturados pela Rússia, né? O que deu uma, assim, alertou o mundo, teve reunião da ONU e o Trump, inclusive, se pronunciou, né? E parece até que ele foi um pouco assim meio amigável à Rússia, à OTAN, à União Europeia estava esperando uma resposta um pouco mais dura e ele foi assim meio que amiguinho do Putin, assim. Então, a gente tem que aguardar novas assim informações, mas teve esse incidente grave aí entre a Rússia e a Ucrânia. Inclusive, o presidente da Ucrânia convocou os reservistas, né? Em alerta, o país está em alerta, próximo uma guerra iminente, né? Colocou em volta da Ucrânia assim as províncias que podem ficar em alerta, né? Fronteira que fazem no oeste, no leste do país, né? Que tem a maioria russa, tudo. Então, e outros incidentes que estão acontecendo também, né, nessa área da Marinha, né, foi que a questão da Argentina, um barco de pesca chinês, ele avançou as águas territoriais da Argentina e ficou fazendo movimentos agressivos, né? Aí a Argentina, a guarda costeira da Argentina metralhou o barco chinês. Eles sobreviveram, os tripulantes do barco foram presos, né, pela guarda costeira da Argentina, que é como se fosse a nossa marinha aqui do Brasil. E teve um incidente também de um barco do Nordeste brasileiro, pesqueiro, estava pescando, no caso brasileiro era fora do mar territorial, era em águas internacionais. E o barco chinês ele veio para fundar o barco brasileiro mesmo, com hostilidade grande, né? Muita gente nos grupos militares falando, isso aí é besteira, barco pesqueiro chinês. Bom, eu tenho uma outra visão. Eu gosto muito disso da história. Várias guerras começaram com incidentes navais, né? Tanto no Japão, no Brasil também, afundaram o submarino brasileiro. Então, assim, é muito perigoso essas questões marítimas, porque na história das guerras, muitas guerras começaram nessa coisa de capturar navio, choque entre embarcações. Embora sejam barcos pesqueiros, não sejam navios da marinha chinesa, eu acho muito estranho ocorrer dois incidentes na América do Sul, né? Você pode achar que são dois barcos chineses querendo pescar e exagerando tal, ou pode ser uma provocação do governo chinês, porque lá é uma ditadura. Então não dá para saber se é uma iniciativa desses dois barcos chineses invadir as águas territoriais da Argentina e ser afundado, foi metralhado o navio. Eu vou deixar na descrição as notícias que eu vi do vídeo. Eu acho preocupante isso daí, porque a China, para quem não sabe, ela meio que mudou a- eles tiveram uma readaptação de ficar um pouco mais forte, militarizada, assim, a China. Então, talvez a expansão chinesa ela esteja um pouco mais agressiva nesse momento. E talvez a nossa diplomacia não tenha se dado conta que, por exemplo, eu vi uns artigos falando que os Estados Unidos estão meio com uma política de contenção da China, igual a contenção da época da União Soviética. Assim, eles estão vendo que a China está cada vez mais hostil, fazendo armas que destroem ou inutilizam a capacidade americana. Então, assim, os Estados Unidos na área militar, que é da Ag Politics, né, que eles chamam, alta política, porque assim, tem a baixa política e a alta política. A baixa tem a ver com comércio, relações internacionais. Então, os Estados Unidos e China continua
fazendo comércio apesar da guerra comercial que eles têm, né, entre eles. Na verdade, o Trump ele é um negociador ferrenho, então talvez ele tenha feito isso para a China se adequar às regras do comércio internacional, ter um comércio mais justo, que eu acho muito difícil a China abrir mão da política agressiva que eles têm na área econômica, né, de expansão e eles eu vi num congresso de economia em Curitiba, todas as áreas do mundo, América Latina, os Estados Unidos, Canadá, Europa, todas essas regiões se desindustrializou. E a única região que industrializou foi a China, muito alto, né, nesse período recente, 2010 para cá. Então, assim, o mundo inteiro se desindustrializou e surgiram várias indústrias na China. Então, assim, eles praticamente estão roubando todas as indústrias do mundo, que geralmente é o setor que paga salários mais altos, que emprega, né, muito importante na economia dos países desenvolvidos e emergentes. Então é isso. Tiveram esses incidentes, a gente tem que aguardar mais informações, mas é um fato um pouco grave esses incidentes com os barcos chineses, né? Porque pode ser um caso isolado ou pode ser a ordem já da China, tipo assim, ó, vamos violar a soberania da Argentina, do Brasil, para eles forçarem a diminuir as águas territoriais. Não, não dá para realmente entender. Não dá para ver se a China vê a Argentina e o Brasil como países aliados dos Estados Unidos, dos americanos, né? Não dá para saber o que, que eles enxergam nisso, o que, que eles estão querendo com isso, né? E é isso. Esses incidentes podem ser besteira. O da Ucrânia com a Rússia foi um pouco mais grave porque teve morte, acho, de marinheiros, né? Das embarcações. Eles capturaram 3 navios, né? Lanchas, não sei, pelo que eu vi, acho que eram embarcações pequenas, mas é um incidente assim agressivo também por parte da Rússia. A gente tem que aguardar mais informações. E é isso. Meu canal fala sobre economia, política, militarismo, atualidades. E bem-vindos, se inscreva no canal, dá um curtir se gostou do vídeo e um abraço a todos.